Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Que meu Pai Oxalá abençoe abundantemente a vida, a família, a saúde de vocês. Já vai chegando, dando aquele joinha, aquele like que é muito importante para nós. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações em todos para que você possa receber as notificações diárias do canal e gratidão pela tua vida. O tema de hoje, tema duplo, ele ou ela, pensa nele, pensa nela, ele ou ela está tendo sexo fora do casamento? Ou fora da relação? Ou se houve esse afastamento e você achou que ele ou ela estava, sossegou o facho e não sossegou? Esse é o primeiro tema. O segundo tema, resolveremos a nossa situação, a situação do nosso relacionamento? Então, esses são os temas de hoje. Deck número 1, Cigana do Oriente, energizado pela Lua Azul. Deck número 2, Cigana do Fogo, energizado pela Lua Vermelha. Deck número 3, Cigana do Ouro, energizado pela Lua Branca. E deck número 4, Cigana Esmeralda, energizado pela Lua Verde. Vou deixar o deck número 4, número 3 e número 2 aqui temporariamente. Vou iniciar com o número 1, deck número 1, Cigana do Oriente, firmando os pensamentos aí, vamos lá? Oriô, Opchá, Ariba, povo cigano, salve todo povo cigano que nos traz clarividência, espiritualidade, uma palavra direcional. Peço licença ao anjo de guarda de todos que estão conectados nesse momento e de todos que irão conectar logo depois para levar a eles uma palavra, que escolheram o deck número 1 de Cigana do Oriente, para levar a eles uma palavra direcional da Cigana do Oriente e todas as clãs ciganos, todos os clãs ciganos, respondendo o tema: ele ou ela está tendo sexo fora? Resolveremos, segundo tema, resolveremos a nossa situação, a situação em qual se encontra o relacionamento. Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Oriô, Opchá, Ariba, povo cigano, salve. Abrindo como um leque, quero 2, 3, 4 para saber se ele ou ela tá tendo sexo fora. 2, 3, 4. E 4 para saber se vocês vão resolver, se vocês juntos resolverão a situação do relacionamento, tá? Vamos lá? Olha, a carta dos trevos, mostrando que realmente a relação está passando por dificuldades aí, tá? Mas se você usar da sabedoria com ele ou com ela, essa situação poderá ser revertida, tá? A carta da árvore, mostrando que vocês podem voltar a firmar essa relação num prazo médio aí de 3 a 5 meses, onde vocês conversarão sobre algumas coisas que precisam de ser conversadas aí, para que vocês possam firmar as raízes do relacionamento mais profundamente, com boas possibilidades de crescer e produzir bons frutos dessa história. A carta do sol traz revelações sobre ele ou ela. Ele ou ela não é o santinho que passa, não, tá? O santinho do pau oco aqui. É o santinho mentiroso, tá? Ou mentirosa. Então, ele ou ela te esconde e já te esconde coisas aí, já não é de agora, não, já tem algum tempo. Brevemente, isso pode vir à tona aí e você descobrir tudo que ele ou ela andou te escondendo aí. E isso fará com que você tome decisões sobre esse relacionamento, ou se impondo mais dentro da relação, ou de contrário, dando basta nessa história, dando um ponto final nessa história. A carta dos pássaros mostrando que ele ou ela está sempre em busca de oportunidades, tá? Sempre em busca de oportunidades, sempre buscando encontros sexuais, sempre buscando conversar com mulheres ou com homens diferentes aí. Então, esse moço, essa moça faz de santo, mas de santo não tem nada. Então, muita cautela com ele ou com ela, porque ele ou ela já anda te enganando já há um bom tempo, tá? E isso precisará de ser conversado posteriormente entre vocês. Se vocês resolverão a situação, tá? Ó, a carta do coração, mostrando que amor ele ou ela tem por você, mas amor por amor, se não houver respeito, se não houver reciprocidade, não mantém um casamento, não mantém um relacionamento. Então é preciso, existe amor, existe caminhos para que essa relação possa se firmar, para que essa relação possa prosperar, sim, mas precisa de você se impor um pouco mais
dentro dessa relação, tá? Deixando muito bem claro para ele ou para ela o que você quer, o que você não aceita mais, cortando algumas arestas que precisam de ser cortadas aí e tomar as rédeas dessa relação. Que eu vejo que você deixou muitas responsabilidades da relação nas mãos dele ou dela e deixou, e ele ou ela está fazendo o que bem entender com a relação, tá? A carta da nebulosidade mostrando decepções aí. Essa pessoa, ela já te decepcionou e ainda vai continuar te decepcionando um pouco mais aí ainda. Então, muita cautela, muito cuidado para que essas decepções, essas angústias, esses sofrimentos que você tem tido aí com ele ou com ela, não venham lhe trazer problemas na saúde, principalmente na questão da saúde psicológica. Duas pessoas intensas, intensas no gostar, intensas sexualmente, a carta do urso fala isso, intensas no gostar sexualmente, mas também duas pessoas muito orgulhosas, pirracentas, geniosas e ciumentas, tá? E esse ciúmes precisará de ser cuidado, ser controlado, tá? Porque ciúmes em excesso dentro de qualquer relação causa baixa imunidade espiritual, enfraquece os elos da relação, causando brigas, desavenças, discussões, rompimento e afastamento, tá? Vejo que ele ou ela tem mais ciúmes do que você, mas você não fica atrás, não, tem que trabalhar os seus ciúmes também. Mas ele ou ela tem um ciúmes até excessivo de você, porque ele acha ou ela acha que você está fazendo os mesmos que ele ou ela está fazendo. Então, ele ou ela acha que pode trair, mas você não tem o direito de trair. E ele ou ela cisma que você está traindo ele ou ela aí, tá? Então, muita cautela sobre isso. Futuramente vocês precisarão de conversar sobre essa situação, porque se não mudar o modo de conduzir o relacionamento, se não mudar os ciúmes excessivos, vocês não conseguirão resolver a situação do relacionamento. Então, vai começar a partir daí para resolver a situação de vocês, puxar as rédeas, ter o controle da situação nas tuas mãos, não sendo refém das situações adversas, ditar regras dentro deste relacionamento. Segundo, tá? Deixar muito bem claro para ele o que você quer, o que você não aceita mais, cortando as arestas aí, para que ele ou ela não venha lhe trazer desgastes futuros com outras traições. Se aceitá-lo ou aceitá-la de volta, precisará praticar o perdão e o auto-perdão para que a traição do passado não venha refletir negativamente dentro da relação de vocês. Se não houve separação, muita cautela para você não meter os pés pelas mãos aí com a informação que você está recebendo, tá? Tudo conversado é entendido e vocês precisarão de conversar sobre a situação e mudar a questão de ciúmes excessivos, que isso muitas vezes faz com que em momentos que vocês poderiam ter um diálogo prazeroso, vocês preferem brigar, gritar, espernear e acaba descontrolando mais a situação do que já está descontrolada, tá? E além disso, tem magias e feitiços atuando no caminho de vocês. Tem alguém que não bate palma por o sucesso dessa relação, então o declínio dessa relação está sendo ditado por magias e feitiços. Alguém que não bate palma para o sucesso dessa relação mexe com magias, mexe com feitiços para destruir a relação, destruir o casamento de vocês. Mas isso não justifica as traições da parte dele ou da parte dela, não, tá? Não confunda uma coisa, porque ele tá traindo ou ela tá traindo porque tem magias e feitiços, não. Tá traindo porque ele é sem vergonha, ela é sem vergonha. Então, muita cautela sobre essa causa, tá bom? Parabéns para quem escolheu o deck número 1. Para quem escolheu o deck número 2, Cigana do Fogo. Vamos firmando os pensamentos aí. Oriô, Opchá, Ariba, povo cigano, salve todo o povo cigano que nos traz clarividência, espiritualidade, uma palavra direcional. Peço licença ao anjo de guarda de todos que estão conectados nesse momento e de todos que irão conectar logo depois que escolherão o deck número 2 da Cigana do Ouro, respondendo o tema de hoje. Ele ou ela, pense nele, pense nela, ele ou ela está tendo relações fora e resolveremos a nossa situação. Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Oriô, Opchá, Ariba, povo cigano, salve. Abrindo como um leque, quero 1, 2, 3, 4, para saber se ele ou ela está tendo relações sexuais fora. E sobre
resolver a situação. 4 lâminas para saber se vocês vão resolver a situação do relacionamento, a situação que está acontecendo aí. Olha, a carta do cavaleiro, tá? Mostrando que mesmo que essa relação esteja desestruturada, desestabilizada, enfraquecida, ele ainda ou ela ainda continua na tua linha de destino, continua na tua linha de caminho, tá? E se tiver afastado, volta. A carta do Sol traz algumas revelações aí, tá? Ele ou ela andou te escondendo algumas coisas aí. Vejo traições do passado, tá? Ele ou ela te traiu no passado, no momento não, tá? No momento ele não tá tendo ou ela não tá tendo relações sexuais fora não, mas no passado esse moço ou essa moça foi da pá virada, então teve traições aí. Se você não sabe, vai vir informações sobre essas traições brevemente para você ficar sabendo. Virá até as suas mãos, virá até os seus ouvidos. A carta da lua mostrando que ele ou ela pensa. Pensa em trair fora. Pensa em buscar lá fora. Pensa em ter relações sexuais com outras pessoas, sim. Pensar, pensa. Mas não coloca em prática, não. Parece que ele ou ela tem um pouco de medo. Tem um pouco de medo. Parece que ele tem medo de te perder em efetivo. Então, por enquanto, ainda está dando a segurada. Mas que no passado, esse moço ou essa moça te traiu, ele te traiu, tá? E a carta das estrelas, falando que se vocês conversar como dois bons adultos, precisam de conversar, tá? Dialogar, corrigir os pormenores dentro da relação, tem tudo para que essa relação ainda possa ser reerguida ainda. Tem tudo para que essa relação possa crescer, tem tudo para que você possa fazer muito bem a ele ou a ela e ele ou ela fazer muito bem a você. Que essa relação tem caminhos a ser uma relação muito próspera, tá bom? Sobre se vocês resolverão a situação de vocês. A carta do buquê, mostrando que sim, mostrando felicidade, concretização de sonhos e comprometimento, tá? A carta dos trevos mostra, confirma que a relação está passando por dificuldades, que essas dificuldades é passageira e que se você tiver sabedoria para lidar com a situação e com o que está acontecendo dentro da relação, tem tudo para que vocês possam reverter a situação e fortalecer. A carta dos ratos, eu vejo que você está um pouco magoado ou magoada, um pouco aborrecido, aborrecida, entristecido ou entristecida com algo que aconteceu entre vocês ou que foi dito a você, mas dá tempo ao tempo, que o tempo é o melhor remédio para colocar tudo e todos no seu devido lugar e que o tempo está a seu favor aqui, tá? E a carta do coração, mostrando o amor que ele ou ela tem por você, tá? O passado ficou no passado, houve-se traição no passado, mas ficou lá no passado. No momento, ele ou ela, mesmo que ele esteja afastado, mesmo que ela esteja afastada aí, não está tendo relações sexuais com outra pessoa, não. Tá te respeitando até a distância, tá te respeitando por amor a você, porque tem um amor muito forte, muito verdadeiro entre vocês, tem algo muito forte que liga vocês dois aqui e tem tudo para que vocês possam voltar a firmar esse relacionamento, a crescerem juntos e construir uma grande história aqui, se assim você quiser, é claro. Tá bom? Com pequenos ajustes aí você consegue resolver a situação. Parabéns para quem escolheu o deck número 2. Para quem escolheu o deck número 3, Cigana do Ouro, vamos firmando os pensamentos aí. Oriô, Opchá, Ariba, povo cigano, salve todo o povo cigano que nos traz clarividência, a espiritualidade é uma palavra direcional. Peço licença ao anjo de guarda de todos que estão conectados nesse momento e de todos que irão conectar logo depois para levar a eles uma palavra direcional de Cigana do Ouro, representado pelo deck número 3 aqui, respondendo o tema de hoje. Ele ou ela está tendo sexo fora? Resolver e se resolveremos a nossa situação, se vocês resolverão a situação de vocês, que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito, que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Oriô, Opchá, Ariba, povo cigano, salve. Abrindo como um leque, quero 1, 2, 3, 4, para responder se ele ou ela está tendo sexo fora. 3, 4. E se vocês resolverão a situação de vocês. Vamos lá?
Sobre a questão se ele ou ela está tendo sexo fora. Cigana do Ouro abrindo o jogo aqui para você. Se você estiver preparado para ouvir, então se prepara que a bomba já vem. Ele ou ela te traz sim. A carta da serpente, mostrando traições, está sempre em busca de oportunidades sexuais. E isso faz com que ele ou ela sempre meta os pés pelas mãos. Muitas vezes volta arrependido, com o rabinho entre as pernas, falando que nunca mais vai acontecer, mas isso tudo é balela, tá? Essa pessoa tem uma lábia muito forte, então muito cautela, muito cuidado para você não trazer pedras de tropeços para os seus caminhos. A carta do navio mostrando que a relação ou está desestabilizada ou ele ou ela está afastado, tá? Se está afastado e continua em busca de oportunidades sexuais, tá? É uma pessoa que não oferece, não tem estabilidade nem para ele próprio e também não oferece estabilidade para quem está ao lado dele ou dela, não. A carta dos ratos. Não tenta trazer essa pessoa de volta para os seus caminhos, porque vai te causar aborrecimento, vai te causar tristeza, vai te causar angústia. Então pense muito cautelosamente sobre essa pessoa, que às vezes você está perdendo grandes oportunidades aí de se abrir para um novo relacionamento com uma pessoa que pode te dar o valor que você precisa, pode te dar a estabilidade que você merece e pode te trazer muito menos desgaste do que esse moço ou essa moça está lhe trazendo. A carta dos trevos, mostrando aqui sabedoria, tá? Preciso de ter sabedoria para lidar com a situação, com a pessoa, porque muitas vezes você já caiu nas lábias desse moço com as promessas, ou com dessa moça, com as promessas de que iria haver mudanças, e essas mudanças nunca ocorreram, tá? Então muita cautela, que tem coisas que são tiradas da vida da gente, que não é perda, é livramento. E você pode estar tendo um livramento muito grande aí, assim diz Cigana do Ouro. Sobre resolver a situação de vocês. A carta da Torre. Cigano do Ouro fala para você se priorizar a qualquer custo. Tenha o controle da situação nas tuas mãos, não sendo refém da situação. Você muitas vezes até se culpou por ele ter se afastado, por ela ter se afastado, por se culpou pelo relacionamento estar no pé que tá, mas tira essa culpa das suas costas. Você não tem culpa de nada, não. Ele ou ela que é um com perdão da palavra, é sem vergonha, tá? Então, teve a chance de mudar, mas infelizmente não mudou. Então, tenha o controle da situação nas tuas mãos, não sendo refém da situação, sabedoria para lidar com situação e com pessoas, para você não se magoar mais do que você já foi magoado ou magoada, mas também para você não magoar outras pessoas que não vale a pena, tá? Ser magoada. A carta da foice, tá? Mostrando que se você aceitar esse moço de volta, que pode ser uma pedra de tropeço nos teus caminhos, precisará de mudar muita coisa dentro desse relacionamento. Mas não vale a pena mudar muita coisa não, que se você vai se desgastar, vai se doar demais e vai receber muito pouco. Porque esse moço ou essa moça, por mais que volte querendo ficar de novo, ele ou ela não vai deixar o rival ou a rival, porque tem um rival e uma rival aqui no meio do caminho. Do mesmo jeito que ele ou ela não te respeita, ele também não respeita a rival ou o rival, não. Ele ou ela gosta muito de ser espertão da história, tá? Mas o mal do urubu é achar que o boi tá morto. Então, se ele ou ela se acha esperto, seja mais esperto ou esperta do que ele, tá? A carta da casa, eu vejo que a sua situação que você precisará de resolver, não a situação de vocês, porque a sua vida virou uma bagunça, tá? Sua vida tá de ponta a cabeça e precisa de ser ajustada aí, tá? Para que você não traga problemas na sua saúde. Já teve muitas perdas financeiras aí no meio da caminhada toda, então a carta da casa pede para você fazer uma reorganização na tua vida e não tenta resolver todos os seus problemas de uma só vez, que você vai se desgastar, perder uma energia, gastar uma energia que não deveria ser gastada e não resolverá nenhuma coisa nem outra. Então vai precisar de você começar a setorizar alguns problemas na tua vida, trabalhando dos mais importantes para os menos importantes, resolvendo um
uma coisa de cada vez, colocando um pé na frente do outro. Se você querer colocar vários pés na frente do outro, você vai dar uma rasteira em você própria ou próprio e vai cair, tá bom? Então, muita cautela neste momento da tua vida. Parabéns para quem escolheu o deck número 3. Para quem escolheu o deck número 4, Cigana Esmeralda. Vamos firmando os pensamentos aí. Oriô, Opchá, Ariba, povo cigano. Salve todo o povo cigano que nos traz clarividência, espiritualidade ou a palavra direcional. Peço licença ao anjo de guarda de todos que estão conectados nesse momento e de todos que irão conectar logo depois para levar a eles uma palavra direcional de Cigana Esmeralda e todo o clã cigano respondendo o tema de hoje. Ele ou ela está tendo sexo fora? Resolveremos, e o segundo tema, resolveremos a nossa situação? Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Oriô, Opchá, Ariba, povo cigano, salve. Abrindo como um leque, quero 1, 2, 3, 4, para saber se ele ou ela está tendo sexo fora. 2, 3, 4. Firmando os pensamentos aí. Quem escolheu o deck número 4, Cigana Esmeralda vem dizendo para você a carta da casa, tá? A carta da casa mostra que a relação está desestruturada, precisa de ser reestruturada novamente. Se tiver afastado, caminhos para a volta, caminhos para a reconciliação, que pode se dar a médio prazo de 3 a 5 meses, se tudo der certo, é claro, tá? De 3 a 5 meses, onde vocês terão a chance de sentar, conversar, firmar os alicerces da relação mais profundamente, até com possibilidade de voltar a viver, não só viver o relacionamento, mas morar juntos, constituindo um lar, constituindo família. A carta do Sol revela que ele ou ela meteu os pés pelas mãos aí, mas no passado, não é agora, tá? Agora, no momento, no presente momento, ele ou ela não tá te traindo, não, tá? Igual o deck número 2, não tá te traindo, não tá te respeitando, mesmo se a relação estiver fria, tá? Mesmo se ele ou ela estiver afastado no momento ou afastada no momento, tá te respeitando porque gosta de você, tá? A carta das estrelas mostrando que essa relação ela pode ser reestruturada, pode ser resgatada e é uma relação muito próspera, tá? Uma relação que pode produzir bons frutos. Você pode fazer muito bem a ele ou ela e ele ou ela pode fazer muito bem a você, mas precisa de vocês conversar sobre a situação de vocês para corrigir algumas questões que precisam ser corrigidas, principalmente em relação a, primeiramente, a pessoas intermediárias. Vejo muita intriga, muita fofoca, muito disse-me-disse, muita conversa fiada no meio do caminho aí, tá? Muitas inverdades chegando até os seus ouvidos e muitas inverdades chegando também até os ouvidos dele. Então precisa de ter um olhar clínico em certas pessoas aí e começar, ó, despachar, afastar de certas pessoas, tá? A carta da criança mostrando que ele ou ela gosta de estar junto com você, gosta de ficar com você, tem um sentimento muito forte por você, tem planos e projetos de constituir família com você ou de resgatar a família que vocês têm juntos, mas tem comportamentos muito infantilizados, tá? Orgulhoso ou orgulhosa, pirracenta ou pirracenta, genioso ou geniosa. Muitas vezes você fala A, entende B e tem uma reação C. Então, é uma pessoa que você terá que ter sempre muita sabedoria para lidar, porque muitas vezes tem essa divergência de que você fala uma coisa, ele ou ela entende outra completamente diferente. Isso faz com que ele ou ela esteja sempre com os escudos levantados. Então, muita cautela na hora de conversar com esse moço ou com essa moça para que vocês possam resolver a situação de vocês. Então, resolveremos nossa situação, vocês resolverão a situação de vocês? Vamos lá? Ó, a carta da consulente fala para você ter o controle da situação nas tuas mãos, não sendo refém da situação. Voltando a dizer, sabedoria para lidar com a situação, sabedoria para lidar com a pessoa, tá? Para você não dizer uma coisa e ele ou ela entender outra completamente diferente. A carta dos livros, mostrando que ele ou ela tem planos e tem projetos. Você está nos planos e nos projetos dele ou dela,
tá? Mesmo que a relação esteja enfraquecida, tá nos planos para fortalecer a relação. Mesmo que esteja afastado ou afastada, sem comunicação, você ainda está nos planos e nos projetos dele ou dela para resolver a situação de vocês, planos para ser concretizados futuros aí, tá? A carta da raposa mostrando que ele ou ela gosta de dar uma despertozinho, tá? Gosta de fazer um charminho também. Então, se ele ou ela gosta de dar uma desperto, seja mais esperto ou esperta do que ele. Além disso, mostra uma mulher no meio do caminho aqui. Pode ser uma mulher muito ligada a ele, ou do ciclo de parentela, ou alguém relacionado a relacionamentos do passado dele ou dela, tentando avacalhar esta relação por meios de magias e feitiços. Tá? Então é preciso, nesse contexto, trabalhar espiritualmente, que esse desequilíbrio dentro da relação de vocês está sendo oriundos de magias e feitiços, além de fofoca, intriga, conversa fiada aí, tá? E se você observar um pouco melhor, você até saberá quem é essa mulher, tá? E futuramente tenta se afastar o quanto antes para que essa mulher não venha trazer novamente complicações pro relacionamento de vocês, tá? E também precisará de trabalhar espiritualmente. Se você não trabalhou recentemente, é claro, espiritualmente aí, assim que possível, faça uma quebra de demanda, uma limpeza espiritual, um axé de encantamento e adoçamento para ele ou para ela e um axé de afastamento de terceiros que um pouquinho mais à frente vocês conseguirão resolver a situação de vocês e com certeza essa relação ainda tem caminhos para ser reerguida, tem caminhos para vocês construírem uma grande história aí, tá bom? Parabéns para quem escolheu o deck número 4. Família, eu agradeço imensamente o carinho, a companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado dos nossos temas. Se tiver algum tema específico, pode deixar debaixo dos vídeos que eu terei o prazer de estar fazendo para vocês na medida do possível. Quem quiser divulgar os nossos canais aí, se sentir no coração de divulgar os nossos canais em suas redes sociais, Facebook, Instagram, grupos de família, grupos de WhatsApp, pode divulgar. Enquanto isso, você estará elevando seu padrão vibracional e nos permitindo também ajudar mais e mais pessoas. Se quiser uma consulta direcional à sua energia, pode entrar em contato no meu WhatsApp DDD 32 988 40 6282 ou DDD 32 984